Quando Vicente parou o carro diante da velha casa onde tinha crescido, o coração dele falhou por um instante, como se o próprio corpo tivesse se recusado a acreditar no que os olhos estavam vendo. Durante 5 anos, ele havia imaginado aquele reencontro de muitas formas. Imaginou a mãe sentada na varanda, com o avental de sempre, segurando uma xícara de café. Imaginou o cheiro do almoço escapando pela janela. Imaginou o portão torto, o jardim simples, o latido do cachorro da vizinha e a voz dela dizendo o nome dele com aquele tom de quem nunca deixou de esperar. Mas a cena à sua frente não tinha nada daquilo. A casa parecia outra. Ou pior, parecia ter sido esquecida pelo tempo e pela vida. O muro estava manchado de umidade, o portão pendia de um lado, preso por uma corrente enferrujada, e o quintal, antes varrido com capricho por Dona Helena todas as manhãs, agora estava tomado pelo mato alto, seco, invadindo os cantos, cobrindo os caminhos de cimento, engolindo as roseiras que ela tanto amava. As janelas estavam fechadas. Uma delas tinha um vidro quebrado, remendado com papelão. A pintura, que antes era azul clara, estava descascada em grandes placas, como se a casa estivesse trocando de pele para não morrer de vez. Vicente desceu devagar. O sapato caro afundou levemente na terra fofa perto da entrada. O relógio no pulso dele valia mais do que aquela fachada inteira parecia valer agora. O carro importado preto, brilhando sob o sol do fim da tarde, parecia quase uma provocação estacionado diante daquela ruína. E aquilo feriu mais do que ele podia admitir. 5 anos construindo um império. 5 anos fechando contratos, comprando imóveis, aparecendo em revistas, ouvindo elogios, sendo chamado de visionário, de gênio, de homem de sucesso. 5 anos dizendo para si mesmo que estava fazendo aquilo por um futuro melhor. 5 anos repetindo que, quando fosse a hora certa, voltaria. E agora que estava ali, o que via era a prova silenciosa de que talvez tivesse voltado tarde demais. Ele empurrou o portão. O ferro arrastou no chão com um gemido comprido, triste, o mesmo som de coisas velhas que pedem socorro sem esperança de serem ouvidas. Vicente caminhou até a porta. Cada passo apertava mais o peito. Havia algo errado demais naquele silêncio. Nenhum rádio ligado, nenhuma panela batendo, nenhuma voz. Nem mesmo o som da televisão alta que a mãe costumava assistir à tarde. Só o vento roçando nas folhas secas e o leve render das telhas antigas aquecidas pelo sol. Ele bateu na porta uma vez. Depois 2. Esperou. Nada. A garganta secou. Bateu mais forte. Mãe. A palavra saiu mais baixa do que ele esperava. Quase um pedido. Quase uma confissão. Do lado de dentro, finalmente, ouviu passos. Lentíssimos, arrastados. Não eram os passos firmes que ele lembrava. Eram passos cansados, de quem carrega mais peso do que o corpo aguenta. A chave girou na fechadura com dificuldade. A porta abriu só um palmo de início, como se quem estivesse ali não tivesse força nem confiança para escancarar a entrada. E então ele a viu. Dona Helena ficou parada no batente, olhando para ele como quem tenta ter certeza de que não está sonhando. Mas não era a mulher que Vicente tinha deixado para trás. A mãe que ele lembrava tinha os cabelos presos num coque apressado, poucas rugas no rosto e aquele jeito vivo de quem suportava tudo sorrindo. A mulher diante dele parecia ter envelhecido 15 anos em 5. Os cabelos estavam quase todos brancos. O rosto, fino demais. Os olhos, afundados. A pele, sem brilho. Ela usava um vestido simples, muito gasto nas mangas, e segurava a porta com uma das mãos porque a outra tremia levemente ao lado do corpo. Vicente sentiu o chão sumir. Mãe, o que aconteceu? Ela abriu mais a porta, mas não respondeu. Os olhos dela encheram de água primeiro, depois a boca tremeu. E só então, num sussurro partido, ela disse o nome dele. Vicente. Ele deu um passo à frente, mas parou no meio do movimento. Havia alguma coisa naquela expressão que o impedia. Não era só saudade, não era só emoção. Era surpresa, medo e um cansaço tão grande que parecia ter se tornado parte do rosto dela. Ele entrou, e o que viu dentro da casa fez algo quebrar em silêncio dentro dele. A sala estava quase vazia. O sofá antigo continuava no mesmo lugar, mas o tecido estava rasgado nos braços e coberto com uma manta desbotada para esconder o desgaste. O ventilador de teto não funcionava.
Um balde estava no canto, logo abaixo de uma mancha escura no forro, sinal de goteira. A cristaleira que Dona Helena tanto limpava já não estava mais ali, nem a televisão maior que ele tinha mandado anos atrás, nem a mesa lateral, nem o tapete da sala. Faltavam coisas demais, coisas que não se tiram de uma casa por vontade, coisas que saem quando a necessidade entra primeiro. Vicente olhou ao redor, em silêncio, tentando entender. O cheiro de café velho misturado com remédio e mofo tomava o ar. Aquela não era mais a casa da sua infância. Era uma casa em resistência. Uma casa cansada de lutar para continuar de pé. Cadê as coisas? Ele perguntou, ainda olhando em volta. Cadê a televisão? A cristaleira? O armário da sala? Dona Helena fechou a porta com cuidado e virou o rosto por um segundo, como se procurasse forças em algum ponto da parede. A gente foi se desfazendo do que dava. Meu filho. A frase entrou nele como uma lâmina fria. Foi se desfazendo? Como assim? Por quê? Onde está o senhor Anselmo? Ao ouvir o nome, ela baixou os olhos. Seu Anselmo era o padrasto de Vicente, o homem que o criou desde os 8 anos. Nunca tentará ocupar o lugar do pai que havia ido embora, mas estivera ali em cada aniversário, em cada febre, em cada material escolar comprado com dificuldade. Era um homem quieto, trabalhador, de mãos grossas e coração manso. E o fato de ele não estar ali, na sala, já era uma resposta ruim antes mesmo que qualquer palavra viesse. Seu Anselmo está deitado, ela disse por fim. Ele não anda bem faz tempo. Vicente sentiu um incômodo subir pelo peito. Como assim não anda bem? A senhora não me falou nada. Ela soltou uma espécie de sorriso triste, sem humor nenhum. E quando você me ouviu de verdade, Vicente? A pergunta ficou entre os dois como algo pesado demais para ser desviado. Ele abriu a boca, mas não teve resposta. Porque sabia. Sabia exatamente do que ela estava falando. Durante 5 anos, as ligações haviam sido curtas, apresadas, sempre entre uma reunião e outra. Sempre com ele prometendo que no mês seguinte pisaria ali. Sempre com ela dizendo que estava tudo bem. Sempre com ele acreditando no que era mais confortável acreditar. Ele engoliu seco. Eu mandava dinheiro. Mandava, ela respondeu sem dureza. Mas nem sempre era dinheiro que faltava. O silêncio que veio depois foi tão fundo que Vicente ouviu o próprio coração batendo. Pela primeira vez desde que chegará, não se sentiu o homem de sucesso que o mundo admirava. Sentiu-se pequeno, quase um estranho naquela casa. Foi então que um barulho vindo do corredor interrompeu tudo. Um ruído leve, ritmado, como rodas de brinquedo passando devagar pelo chão de cimento. Vicente virou o rosto. Do fim do corredor, surgiu uma menina. Devia ter uns 7 anos. Magra, muito magra. Cabelos escuros presos de qualquer jeito, um vestido simples a pequeno para o corpo, barras gastas, pés descalços. Ela vinha empurrando um cavalinho de plástico azul com uma das mãos, mas parou assim que viu Vicente. Ficou imóvel. Os olhos grandes foram do rosto dele para o relógio, do relógio para o sapato, do sapato para a mala ao lado da porta. Depois subiram de novo até o rosto dele, como se tentasse adivinhar se aquele homem pertencia ou não àquela casa. Vicente franziu a testa. Quem é ela? Dona Helena demorou a responder. Levou a mão ao encosto de uma cadeira, como se precisasse se apoiar. A menina continuava parada. Não demonstrava medo, nem curiosidade infantil. Havia nela um silêncio antigo demais para a idade. Vicente repetiu, agora mais baixo. Mãe, quem é essa menina? Dona Helena respirou fundo, mas o ar pareceu não ser suficiente para o peso que trazia dentro do peito. Ela se chama Clara. Vicente esperou o resto. A velha mulher levantou os olhos para o filho. E quando falou, a voz saiu quebrada de um jeito que ele jamais esqueceria. Ela é sua filha. O mundo inteiro pareceu parar ao redor de Vicente. Por um segundo, ele realmente pensou não ter ouvido direito. O sangue sumiu do rosto. Os dedos gelaram. Os olhos voltaram para a menina, para o cavalinho azul, para o vestido gasto, para aqueles olhos grandes que, agora que ele reparava melhor, tinham alguma coisa estranhamente familiar. Minha filha? A menina continuava olhando para ele em silêncio. Não correu para abraçá-lo. Não sorriu. Não chorou. Apenas ficou ali,
como se já tivesse aprendido cedo demais que certas verdades chegam tarde, e quando chegam, já encontram tudo ferido. Vicente deu um passo para trás. Não, não, isso não faz sentido. Eu não tenho filha. Tem sim, Dona Helena disse, e dessa vez não desviou o olhar. Tem sim, Vicente. E o nome dela é Clara. Ele olhou outra vez para a menina, depois para a mãe, tentando costurar alguma lógica naquela revelação. A garganta fechou. O ar ficou curto. Em sua mente, nomes antigos começaram a se levantar como fantasmas que ele havia enterrado sob prédios, contratos e viagens. Uma imagem veio primeiro, depois outra. Um rosto, um sorriso, um adeus mal dado. Não, ele repetiu, quase num sussurro. Não pode ser. Mas no fundo, antes mesmo de ouvir qualquer explicação, alguma parte dele já sabia que podia. E sabia também que os minutos seguintes arrancariam dele muito mais do que o fôlego. Arrancariam a versão de si mesmo que ele sustentou durante 5 anos. Porque aquela casa guardava um segredo que não tinha sido feito para sobreviver tanto tempo escondido. E agora que ele estava finalmente de volta, o passado vinha ao encontro dele sem piedade. Vicente ficou parado no meio da sala, sem saber exatamente o que fazer com o próprio corpo. O coração batia rápido demais, como se estivesse tentando escapar dele. Os olhos voltaram para a menina, Clara, que continuava ali, em silêncio, segurando o cavalinho azul com uma firmeza quase defensiva. Não havia pressa nela. Não havia expectativa. Era como se já estivesse acostumada a esperar respostas que nunca vinham. Vicente passou a mão pelo rosto devagar, tentando organizar os pensamentos que se atropelavam dentro da cabeça. Como assim, minha filha? A pergunta saiu mais baixa do que ele pretendia. Não era um grito, era um pedido. Um pedido para que aquilo não fosse verdade. Ou para que, se fosse, viesse com alguma explicação que tornasse tudo menos pesado. Dona Helena puxou a cadeira e se sentou com cuidado. O cansaço no corpo dela era visível, mas havia também um outro peso ali. Um peso guardado por anos. Você lembra da Juliana? O nome bateu nele como um soco. Juliana. O ar ficou mais denso. Ela era diferente das outras. Não era só mais um relacionamento rápido. Juliana tinha ficado. Tinha insistido. Tinha acreditado nele quando ele ainda não era ninguém. Quando ainda sonhava em sair dali. Quando ainda não tinha dinheiro, nem carro, nem nome. Vicente fechou os olhos por um segundo. Lembro. Ela ficou aqui depois que você foi embora. Dona Helena continuou. Ficou trabalhando na padaria da esquina. A gente via ela quase todo dia. Sempre perguntava de você. Sempre com aquele jeito calmo, como se tivesse certeza de que você voltaria. Vicente engoliu seco. E? Dona Helena olhou para Clara por um instante antes de continuar. Ela descobriu que estava grávida pouco tempo depois que você foi embora. O silêncio caiu pesado. Vicente abriu os olhos devagar. A respiração começou a falhar. Não, ela nunca me falou nada. Ela tentou. Vicente sentiu o estômago revirar. Tentou? Ligou 2 vezes. Dona Helena disse com calma. Uma você não atendeu. Na outra você disse que estava ocupado, que depois ligava. E não ligou. A memória veio como um flash. Um número desconhecido. Um dia corrido. Um contrato importante. Depois o retorno jogado no ar sem peso nenhum. E ele nunca retornou. Vicente apoiou as mãos na mesa para não perder o equilíbrio. E depois, Juliana decidiu não correr atrás. Disse que você estava construindo a vida lá fora e que não queria ser o motivo de você voltar. Disse que se fosse para você voltar, seria por vontade própria. Vicente passou a mão pelo cabelo, nervoso. E ela? Onde ela está agora? Dona Helena demorou alguns segundos para responder. Os olhos dela perderam o foco por um instante, como se revissem algo que ainda doía. Ela ficou doente, Vicente. O mundo dele encolheu mais um pouco. Doente? Foi rápido, ela disse. Muito rápido. Descobriram tarde. Ela já estava fraca quando Clara nasceu. Vicente sentiu as pernas falharem. Puxou a cadeira e sentou sem perceber. E a voz saiu quase inaudível. Ela não resistiu. O silêncio que veio depois não foi só ausência de som. Foi um vazio completo. Vicente ficou olhando para o chão, sem reação. Não havia mais como negar.
Não havia mais como fugir. Juliana estava morta. E Clara era filha dele. Os olhos foram lentamente até a menina, que continuava parada, observando tudo sem dizer nada. Como se aquela cena não fosse nova para ela. Como se aquela dor já tivesse passado por ela de outras formas. E o pai dela? Vicente perguntou, mesmo sabendo a resposta. Você, Dona Helena disse, firme. Ele fechou os olhos. Uma lágrima escapou antes que ele pudesse impedir. E por quê? Porque ninguém me contou. Dona Helena suspirou. Porque ela não quis. Vicente levantou o rosto, confuso. Ela me pediu. Disse que você precisava seguir. Disse que não queria que você carregasse aquilo como culpa. Disse que você ia voltar quando estivesse pronto. Ele riu, mas não havia humor nenhum naquele som. Pronto. A palavra parecia não fazer sentido nenhum agora. 5 anos. 5 anos fora. 5 anos sem saber que tinha uma filha. 5 anos em que alguém esperou por ele em silêncio. E vocês ficaram com ela? Ficamos, Dona Helena respondeu. Ela não tinha mais ninguém. Vicente passou as mãos pelo rosto mais uma vez. Agora não havia como segurar as lágrimas. E como vocês deram conta? Dona Helena soltou um suspiro longo. A gente dá um jeito quando não tem escolha. Vicente olhou ao redor da casa novamente. E dessa vez, tudo fazia sentido. Cada móvel que faltava, cada rachadura, cada marca de desgaste, tudo tinha sido pago com sacrifício, com silêncio, com a ausência dele. Foi então que Clara deu alguns passos para frente. Leitos, medidos, parou a poucos metros de Vicente. Ele levantou o olhar. Os dois se encararam pela primeira vez de verdade. Os olhos dela eram calmos demais para uma criança. Havia ali uma maturidade que não deveria existir. Você é meu pai? A pergunta veio simples, direta, sem emoção exagerada, mas atravessou Vicente como nada antes. Ele abriu a boca, mas não saiu nada. Clara esperou, sem pressa. Vicente respirou fundo. Sou. A palavra saiu fraca, mas saiu. Clara olhou para ele por alguns segundos. Depois assentiu de leve, como se confirmasse algo que já suspeitava. E você demorou. Vicente sentiu o peito apertar. Demorei. Ela segurou o cavalinho azul com mais força. Eu achei que você não vinha mais. Aquela frase fez mais estrago do que qualquer outra coisa dita até ali. Vicente tentou falar alguma coisa. Qualquer coisa. Mas não encontrou palavras que fossem suficientes. Então fez o único movimento que parecia possível. Abaixou-se devagar, ficando na altura dela. Desculpa. Clara não respondeu imediatamente. Olhou para o chão, depois para o cavalinho, depois para ele de novo. Ela deu um pequeno passo à frente. E então estendeu o brinquedo. Vicente ficou sem entender por um segundo. Quando eu fico triste, eu seguro ele, Clara disse. Ele ajuda. Vicente pegou o cavalinho com cuidado, como se fosse algo frágil demais para ser segurado por alguém como ele. E naquele instante, tudo que ele tinha conquistado nos últimos 5 anos perdeu o peso. Aquele brinquedo simples, gasto, com uma roda levemente torta, era mais importante do que qualquer contrato que ele já tinha assinado. Mas o que Dona Helena ainda guardava, ainda era capaz de destruir o que restava dele por dentro. Vicente segurava o cavalinho azul nas mãos como se estivesse tentando entender o peso real daquilo tudo. Não era só um brinquedo. Era o pedaço de infância que ele não viveu ao lado da filha. Era o consolo que ela encontrou na ausência dele. Era o silêncio transformado em objeto, algo que ela podia apertar quando perguntas não tinham resposta. Ele olhou para Clara, que agora havia se sentado no chão, encostada na parede, observando cada movimento dele com atenção tranquila. Não havia cobrança no olhar dela. E aquilo doía mais que qualquer acusação. Dona Helena se levantou devagar e caminhou até o quarto. Vicente acompanhou com os olhos, ainda sem entender completamente o que mais poderia existir ali que ele ainda não sabia. Quando ela voltou, trazia nas mãos uma caixa pequena, de papelão, com as bordas desgastadas pelo tempo. Colocou sobre a mesa com cuidado, como se estivesse carregando algo que precisava ser tratado com respeito. Isso é seu, ela disse. Vicente franziu a testa. Meu? Ela assentiu. Juliana deixou. O nome voltou a atravessar o peito dele,
mas agora vinha acompanhado de um peso ainda maior. Vicente se aproximou da mesa. As mãos tremiam levemente quando ele puxou a caixa para perto. Olhou para Dona Helena por um instante, como se pedisse autorização. Ela apenas confirmou com o olhar. Ele abriu. Dentro, havia várias folhas dobradas, algumas amareladas, outras ainda mais gastas nas pontas, todas com a mesma caligrafia, a mesma letra que ele reconheceu no primeiro instante. Juliana. Vicente pegou a primeira com cuidado. Abriu devagar. Vicente, hoje eu descobri que estou grávida. Não sei como te contar isso. Você está tão focado nos seus sonhos. Eu tenho medo de atrapalhar você. Então estou escrevendo, mesmo sem saber se um dia você vai ler. A visão dele embaçou. Ele respirou fundo e pegou outra. Hoje eu senti ela mexer pela primeira vez. É uma menina. Eu queria tanto que você estivesse aqui para sentir isso comigo. Mas eu entendo. Você sempre quis mais do que essa cidade podia te dar. As mãos começaram a tremer mais. Ele puxou outra carta. Às vezes eu fico imaginando como você seria como pai. Acho que você ia ser bom. Acho que ela ia gostar de você. Eu só queria que ela tivesse a chance de te conhecer. Vicente fechou os olhos. As lágrimas começaram a cair sem controle. A sala ficou em silêncio. Clara continuava ali, quieta, assistindo tudo sem interromper. Ele abriu mais uma. Se um dia você ler isso, espero que não sinta culpa. Eu escolhi não te contar. Não porque você não merecia saber, mas porque eu te amava o suficiente para não ser o motivo de você desistir dos seus sonhos. Vicente deixou a carta cair sobre a mesa. O corpo dele não conseguiu mais sustentar o peso daquilo. Ele apoiou as mãos na mesa, inclinou o corpo para frente e chorou. Chorou como não chorava há anos. Não era um choro contido. Não era discreto. Era um choro profundo, de alguém que finalmente entende o tamanho do que perdeu. Eu não estava lá, ele disse entre lágrimas. Eu não estava lá quando ela mais precisou. Eu não estava lá quando minha filha nasceu. Eu não estava lá em nada. Dona Helena se aproximou e colocou a mão no ombro dele. Você não sabia? Ela disse. Mas devia ter sabido. Ele respondeu, a voz quebrando. Devia ter voltado. Devia ter insistido. Devia ter feito mais. O silêncio que veio depois foi pesado, mas necessário. Foi Clara quem quebrou. Ela levantou devagar, caminhou até Vicente e parou ao lado dele. Olhou para o rosto dele molhado de lágrimas, depois para as cartas espalhadas sobre a mesa. Você está triste de verdade, ela disse. Vicente levantou o olhar para ela. Não tentou esconder. Estou. Clara ficou em silêncio por alguns segundos. Depois estendeu a mão pequena e segurou o braço dele. Quando eu fico triste, eu fico quieta, ela disse. A vovó fala que passa. Vicente soltou um leve sorriso entre lágrimas. Espero que passe. Clara pensou por um momento. Então fez algo simples. Encostou a cabeça no braço dele. Vicente parou. Não era um abraço. Não era um gesto exagerado. Era algo pequeno. Mas foi o suficiente. Pela primeira vez, ele sentiu que ainda havia alguma coisa ali que não estava completamente perdida. Ele respirou fundo. Limpou o rosto devagar. Olhou para Dona Helena. Eu não vou embora. Ela não respondeu de imediato. Apenas observou. Eu não volto para São Paulo. Ele continuou. Não agora. Talvez nunca. Eu vou ficar. Vou cuidar da senhora. Vou cuidar dela. Os olhos dele foram até Clara. Se vocês deixarem. Dona Helena sentou-se novamente, como se aquela frase tivesse tirado um peso invisível das costas dela. A gente nunca deixou de esperar isso, meu filho. Vicente assentiu, mas sabia que palavras não eram suficientes. Nos dias seguintes, ele começou a fazer o que nunca tinha feito antes. Acordou cedo, limpou o quintal, consertou o portão, levou Dona Helena ao médico, comprou comida de verdade para a casa. Ficou sentado no chão com Clara, aprendendo como ela brincava, como ela falava, como ela pensava. Não foi fácil. No primeiro dia, ele tentou abraçá-la e ela se afastou. No segundo, tentou conversar demais e ela ficou em silêncio. No terceiro, entendeu que precisava ir no tempo dela. E então, aos poucos, Clara começou a se aproximar. Primeiro sentou perto dele.
Depois mostrou como o cavalinho azul andava. Depois deixou que ele empurrasse o brinquedo de volta. E um dia, sem aviso, segurou a mão dele por alguns segundos antes de soltar. Vicente percebeu que aquilo era maior do que qualquer conquista que já teve. Ele vendeu o apartamento em São Paulo. Vendeu o carro caro. Manteve apenas o necessário para viver bem e garantir que nada faltasse ali. Reformou a casa. Pintou as paredes. Arrumou o telhado. Plantou flores novas no jardim, do jeito que Dona Helena sempre gostou. E, todos os dias, ao final da tarde, sentava na varanda com Clara. Ela com o cavalinho azul, ele com o silêncio que finalmente começava a fazer sentido. Numa dessas tardes, Clara olhou para ele e perguntou: "Você vai embora de novo?" Vicente olhou para ela. Dessa vez, sem hesitar. Não. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois assentiu, como quem decide acreditar, e voltou a brincar. Vicente encostou na cadeira e olhou para o céu. Durante 5 anos, ele acreditou que estava construindo algo grande, mas só agora entendia. O que realmente importava nunca esteve longe. Sempre esteve ali, esperando. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário. Eu gosto de ler cada um deles. E se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as próximas. Até a próxima!